ler mais uma vez, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 14. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Desejamos a bênção do Senhor na exposição da sua palavra lida. Esse texto que lemos, continuando as exortações do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, nós podemos resumir esses versículos que lemos. Como nós temos dito, nós não vamos nos aprofundar em versículo por versículo, mas procurar tirar as principais lições. Nós temos 3 desafios que são colocados para Timóteo aqui. E são 3 desafios para o servo do Senhor. O servo do Senhor aqui, primeiramente, Timóteo, a quem está sendo dirigida primeiramente essa carta, mas também a todos nós que recebemos hoje as instruções e somos edificados por essa carta escrita por Paulo a Timóteo, mas que serve para a nossa edificação hoje. Quais são esses 3 desafios que Timóteo teria que enfrentar? Em primeiro lugar, versículo 14, ele deveria resistir firmemente os discursos vazios e os debates e contendas de assuntos que não trariam nenhum resultado positivo, mas que trariam, conforme o versículo 14, finalzinho do verso 14, diz: palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E a palavra subversão aqui, conforme os entendidos, é catástrofe, no grego, catástrofe. Então, Timóteo deveria resistir firmemente e ensinar a igreja também a resistir firmemente esses debates, contendas, discursos, falatórios inúteis que trariam catástrofe para os ouvintes. Segundo lugar, o segundo desafio que Timóteo teria que enfrentar
não seria agora contra alguém, contra pessoas na igreja, ou contra falsos ensinadores, ou contra grupos de pessoas. O segundo desafio que Timóteo teria que enfrentar era enfrentar ele mesmo, enfrentar a si mesmo, resistir a si mesmo. No versículo 22, Paulo diz: foge também das paixões da mocidade. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa fugir das paixões da mocidade. Estava falando da sua própria natureza. Alguém ainda novo, alguém ainda jovem, que possuía paixões e que ele precisava aprender a resistir e a fugir dessas paixões da mocidade. E em terceiro lugar, no finalzinho do capítulo 2, nós percebemos que o terceiro desafio que Timóteo teria que enfrentar era procurar restabelecer aqueles que se desviaram da verdade. Procurar trazer de volta, através de muita paciência, disciplina, ensinando, corrigindo e esperando a ação de Deus para trazer de volta, para recuperar, restaurar aqueles que estavam se opondo ao seu ensino, estavam se opondo à igreja naqueles dias. Então, esses três principais desafios que nós vamos mencionar, vamos considerar nessa noite. Agora, antes de entrar nesses três desafios, para que Timóteo fosse capaz de enfrentar esses desafios, o apóstolo Paulo fala com ele no versículo 15 que ele deveria procurar alguma coisa. Ele diz no verso 15: procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para que Timóteo fosse suficiente para enfrentar esses três desafios, ele teria que se apresentar a Deus como alguém aprovado, como um obreiro, como um trabalhador aprovado, e que não viesse a se envergonhar por não saber manejar bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem, que sabe manejar bem a palavra da verdade. A expressão que Paulo usa aqui, maneja bem a palavra da verdade. O sentido da palavra que foi usada por Paulo quando escreveu essa carta, literalmente significa cortar reto, manejar bem, cortar reto, cortar em linha reta. É o sentido original, primário da palavra aqui. Mas eu achei interessante que alguns irmãos descobriram em artigos mais recentes, em manuscritos mais recentes, que essa expressão manejar bem também ela passou a ser usada no serviço na linguagem de arquitetura, descrevendo a arte de um arquiteto quando vai desenhar um prédio, quando vai desenhar uma construção, a arte daquele arquiteto, daquele profissional, em colocar cada cômodo no seu devido lugar. Então ele vai colocar o banheiro numa posição certa na construção, a cozinha, o quarto, a sala de estar, a varanda e assim por diante, a garagem, e ele não vai fazer uma confusão com os cômodos. É alguém que vai manejar bem a construção civil, que vai desenhar bem, organizando muito bem a questão dos cômodos de uma construção. E quando nós pensamos nesse assunto, usando essa linguagem para o texto aqui, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, nós pensamos em alguém que sabe trabalhar com a palavra de Deus, reconhecendo o lugar de cada coisa, reconhecendo o lugar de cada texto, de cada capítulo, de cada versículo, de cada verdade. E ele sabe colocar essas verdades nos seus devidos lugares. Ele não faz confusão com as verdades da palavra de Deus, ele não faz contradição, ele não coloca coisas no lugar errado quando ele vai aplicar a palavra de Deus para a sua vida particular, especialmente quando ele vai ensinar os outros irmãos. É alguém que sabe desenhar bem a palavra de Deus, sabe usar bem, manejar bem a palavra de Deus, colocar cada coisa no seu devido lugar. Isso significa que o estudante da palavra de Deus e aquele que vai também transmitir a palavra de Deus, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Ele precisa reconhecer que na palavra de Deus existe texto, existe contexto, e esse contexto precisa ser respeitado quando vai se ler um versículo.
quando vai se usar um versículo da palavra de Deus para apresentar uma verdade, ele precisa reconhecer que aquele texto não está isolado ali. Ele pertence a um capítulo, ele pertence a um livro que foi escrito com um objetivo, e naquele capítulo está sendo tratado de um assunto para não fazer confusão e para não ensinar uma coisa que a Bíblia não ensina naquele texto. Então é alguém que sabe manejar bem a palavra de Deus. Agora, essa, se podemos dizer assim, essa arte de aprender a manejar bem a palavra de Deus, que ninguém se engane, que se aprende isso num mês, que se aprende isso em um ano de vida cristã. Essa capacidade de manejar bem a palavra de Deus é resultado de anos de estudo da palavra de Deus, de oração, de meditação, de ouvir os irmãos, de aprender com outros irmãos, de aprender com a igreja local, com os presbíteros locais, de ouvir outros irmãos, de comparar textos com textos e manter uma leitura diária da palavra de Deus, uma leitura sequencial da palavra, vendo os livros, as cartas, os capítulos, observando bem qual é o assunto que está sendo tratado ali. Então isso é resultado de muito esforço, muita dedicação, consagração. Infelizmente, existem muitos exemplos de quem não maneja bem a palavra da verdade e trazem prejuízos, trazem resultados negativos para a vida do povo de Deus. Por exemplo, podemos citar aqui alguns exemplos de pessoas que usam um versículo da palavra de Deus como base de uma doutrina estranha. Ele lê lá por acaso um versículo, ele acha aquilo interessante, ele cria uma doutrina em cima daquele versículo e ele traz isso para a igreja, e é uma doutrina estranha para a igreja, é uma doutrina estranha para a própria palavra de Deus, baseada num versículo só. Às vezes, para basear o uso de alguma coisa, a prática de alguma coisa na igreja, algum costume na igreja, para se introduzir um costume, alguma prática na igreja, usa-se um versículo, parte de um versículo, sem se considerar o contexto em que aquele versículo está, o capítulo que ele se encontra, o livro que ele se encontra, de que fala aquele livro, de que fala aquele capítulo, quem escreveu, o que estava pensando o escritor quando escreveu aquele assunto, e assim usos e práticas e doutrinas estranhas são introduzidas na vida da igreja. Alguém pode também usar parte de um versículo para aprovar alguma prática ou algum costume que é claramente condenado em outros livros da palavra de Deus. Mas pega-se a parte de um versículo e se apega àquele versículo achando que ali encontrou realmente a base para apoiar uma prática na igreja, sem se considerar que existem outros capítulos que condenam aquilo. Também um exemplo de pessoas que usam textos que pertencem ao judaísmo e aos rituais cerimoniais do judaísmo e querem trazer aqueles textos para a vida da igreja, que foi fundada na base da doutrina dos apóstolos, que foi revelada aos apóstolos, que forma a base da igreja, e as pessoas querem trazer textos que se referem a ritualismo, a cerimonial dos judeus, que pertencia à nação de Israel, e querem trazer aquelas coisas para dentro da igreja, ritualismo, formalidades, que pertencem a Israel, não pertencem à vida da igreja. Elas têm figuras, elas têm sentidos, podemos extrair lições espirituais daquelas coisas do Velho Testamento, mas não podem ser trazidos para serem praticados literalmente como um costume, uma prática na vida da igreja. Muitas vezes se usa o livro dos Salmos, e então se introduz na vida da igreja as danças, as palmas e coisas semelhantes, como se aquilo que pertenceu à nação judaica, aquilo que pertenceu ao ritualismo judaico, aquilo que pertenceu àquele tempo de cerimonialismo, que prefigurava aquilo que ainda haveria de vir, querem trazer aquelas coisas antiquadas, como diz a palavra de Deus no Novo Testamento, se tornou antiquado, porque o Senhor trouxe uma coisa nova, e uma coisa muito melhor. Também é exemplo de alguém que não maneja bem
a palavra da verdade, faz confusão com os cômodos das Escrituras. E um dos exemplos mais gritantes hoje em dia é a falta de compreensão como nós já citamos numa das mensagens anteriores, da grande diferença que há de caráter, de natureza da nação de Israel para com a vida da igreja, corpo de Cristo. A nação de Israel no Velho Testamento e o corpo de Cristo no Novo Testamento. Uma nação, um povo civil, nacional, ligado à terra, com profecias terrenas, com esperanças terrenas, com um governo político terreno, e nós confundimos aquilo lá com a vida da igreja como corpo de Cristo. É um povo celestial, um povo espiritual, é um povo universal, o corpo de Cristo universal, não alguma coisa nacional. Então faz-se muita confusão em relação a isso, porque não sabem manejar bem a palavra da verdade. Um outro exemplo, para encerrar essa questão de exemplos aqui negativos. Pode haver pessoas que vão dar palestras, às vezes num acampamento, numa igreja ou coisa semelhante, grandes encontros, e então ele leva a Bíblia. E eu vou citar, vou falar de coisas que eu tenho visto, eu tenho participei recentemente. Alguém que foi para a reunião convidado para pregar, e eu levei a minha Bíblia e não consegui abrir a minha Bíblia naquela reunião. Foi citado um texto da palavra de Deus, sem se abrir as Escrituras. E aquele texto das Escrituras que foi aberto, foi lido simplesmente para dar introdução a uma palestra. E durante 45 minutos, aquele homem falou, apresentou um monte de coisas, e o povo que estava ali não aprendeu nada das Escrituras. Não aprendeu absolutamente nada das Escrituras. E quando eu estou dizendo nada, porque é nada mesmo. Aprendeu acerca de estatuto de igreja, acerca de muita coisa relacionada à vida civil, à vida doméstica, à vida da agricultura, mas absolutamente nada da palavra de Deus. Mas alguém pode dizer, houve uma reunião para estudo da palavra de Deus, e o irmão foi convidado para pregar a palavra de Deus, só que ele não pregou a palavra de Deus. Eu não abri a Bíblia. Nem mesmo ele abriu a Bíblia. E isso são exemplos que estão se repetindo mais e mais. E muitas vezes essas pessoas são muito apreciadas, porque elas trazem uma palestra descontraída, e o povo ri, o povo chora, o povo se emociona, e o povo aprende muitas coisas dessa vida, mas não aprende a palavra de Deus. E o povo sai daquela reunião sem ter recebido absolutamente nada das Escrituras. É alguém que infelizmente não sabe manejar bem a palavra da verdade. É alguém que ainda não aprendeu o valor das Escrituras sagradas. Então, Timóteo, antes de enfrentar esses desafios que apresentamos aqui, que o capítulo apresenta para nós, ele deveria se apresentar a Deus como um obreiro, como um trabalhador, que não se envergonha, mas que não se envergonha, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, que sabe manejar, que sabe usar a palavra de Deus como boa ferramenta. Como um pedreiro sabe manejar as ferramentas do seu serviço, como o carpinteiro sabe usar as ferramentas para a sua profissão e assim por diante, como alguém que na informática sabe manejar muito bem a questão da informática e assim por diante, alguém que sabe pegar a palavra de Deus e manejar isso muito bem, para proveito dos outros, para edificação, para crescimento dos outros e para a salvação das almas. Agora, vamos então observar esses 3 desafios que Timóteo é chamado a enfrentar. O primeiro, ele deveria resistir firmemente os discursos vazios e debates que não trariam nada de positivo, mas trariam a subversão dos ouvintes, traria catástrofe para os ouvintes. Versículo 14 diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene, quer dizer, fala seriamente a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão
dos ouvintes. E Paulo, no versículo 16, ele fala: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então esse seria um dos desafios de Timóteo: enfrentar essas pessoas, enfrentar essas influências, e parar esses discursos, esses falatórios inúteis. E o apóstolo Paulo compara esses discursos vazios, esses debates, essas contendas de palavras. Ele diz que essa linguagem, no versículo 17, diz que essa linguagem deles corrói como câncer. A linguagem deles corrói como câncer. Gangrena é a palavra usada, traduzida aqui como câncer. A linguagem deles corrói como câncer. Eu creio que é uma coisa usada para nos ajudar a entender a gravidade dessas coisas. Todo mundo sabe da gravidade do câncer. O câncer, como nós sabemos, são células que aparecem no corpo, crescendo desordenadamente. Elas não deveriam existir num corpo sadio, mas elas passam a existir, elas começam a se multiplicar, começam a crescer num corpo, tirando a saúde daquele corpo. Elas vão crescendo e sufocando as outras células, matando as outras células sadias do corpo, vão sufocando órgãos, vão comprometendo a visão da pessoa, vão comprometendo os movimentos da pessoa, vão comprometendo a saúde física da pessoa, a saúde emocional da pessoa, vão tirando a vitalidade da pessoa, e precisa então entrar em tratamento para curar-se do câncer. E quando Paulo usa essa linguagem, a linguagem deles corrói como câncer. O apóstolo Paulo está dizendo, está querendo transmitir para nós que essas coisas na vida da igreja, que é o corpo de Cristo, será semelhante também a um câncer. E infelizmente, existem hoje ensinamentos, práticas, usos, costumes, que são células anormais no corpo de Cristo. Não deveriam estar presentes no corpo de Cristo. O Senhor criou a sua igreja, o seu corpo, sem essas células. Mas essas células aparecem no corpo de Cristo, elas vão crescendo, elas vão se multiplicando, elas vão se espalhando pelo corpo de Cristo, e vão tirando a vitalidade da igreja, vão sufocando os órgãos da igreja, vão tirando a visão da igreja, vão tirando o movimento da igreja, a capacidade da igreja de se movimentar, andar com o Senhor, vão comprometendo a vida da igreja, a saúde da igreja, a força da igreja. Existem coisas que estão invadindo o corpo de Cristo, estão tomando lugar das células sadias, e essas células cancerígenas precisam ser combatidas, senão o corpo de Cristo vai sofrer prejuízos, vai se enfraquecer, e assim as igrejas locais vão sofrer prejuízos por causa da invasão dessas células cancerígenas, que são usadas aqui como uma semelhança da linguagem de Himeneu e Fileto. Ele cita aqui dois nomes, Himeneu e Fileto. Paulo fala isso com muita seriedade, ele cita nomes, porque os irmãos precisavam saber naquele tempo quais eram essas pessoas que estavam trazendo influência negativa para a igreja, e dois deles eram Himeneu e Fileto, que já haviam se desviado da verdade e estavam pervertendo a fé a outros. E essas células cancerígenas precisavam ser combatidas na igreja, naqueles dias. Interessante que não sabemos o significado do nome Himeneu, se alguém souber pode falar, mas o nome Fileto, eu achei interessante. Fileto significa amigável. Fileto era um dos que estava influenciando negativamente os irmãos, estava pervertendo a fé a alguns. E o significado do nome dele era amigável. É interessante pensar nisso, que muitas das doutrinas e das práticas e usos e costumes que estão entrando e estão invadindo a vida das igrejas, enfraquecendo as igrejas, neutralizando a força das igrejas, estão tomando espaço nas igrejas de coisas que deveriam existir na igreja, que não existem mais, porque outras coisas estão ocupando, são muitas vezes trazidos para a igreja por alguém muito amigável. É alguém carismático, alguém que consegue cativar o coração dos irmãos, e então por meio dele entra essas células cancerígenas.
e vão matando as igrejas pouco a pouco. As igrejas vão, como nós falamos, perdendo a visão, perdendo o movimento, perdendo força, vigor, vida. As igrejas vão se atrofiando com o passar dos anos. Qual é o remédio? Qual é o remédio para as igrejas? Qual é o remédio para o corpo de Cristo, afetado por essas células cancerígenas? Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, Timóteo. Timóteo, há uma responsabilidade muito grande sobre você, Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que sabe manejar a palavra e que vai manejar a palavra como espada para combater essas células cancerígenas na igreja. Obreiros que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando Paulo usa a palavra aqui, obreiro, seria bom, não temos pensado em fazer isso, mas seria bom um estudo do que é que o apóstolo Paulo também entendia em relação à palavra obreiro. O apóstolo Paulo tinha uma compreensão da palavra obreiro muito diferente do que se compreende hoje em dia. E nós precisamos voltar à compreensão do apóstolo Paulo a respeito da palavra obreiro. Obreiro é alguém que está numa obra, que trabalha arduamente, que é capacitado e que faz o serviço, mesmo que ele tenha o seu emprego, mesmo que ele tenha o seu serviço secular, mesmo que ele trabalhe secularmente para ter o seu próprio sustento. É um obreiro, é um trabalhador na obra do Senhor, precisa ser respeitado assim. Não são obreiros somente aqueles que não têm emprego e que são sustentados pelas ofertas voluntárias dos irmãos. Esses também são obreiros, mas não são só eles que são obreiros. Todos os irmãos que dedicam a sua vida ao Evangelho, mas que têm também algum tipo de renda, um serviço secular, mas estão trabalhando arduamente na igreja, na obra do Senhor, são obreiros. E às vezes são obreiros aprovados por Deus. E obreiros que não têm que se envergonhar, porque sabem manejar bem a palavra de Deus e edificam a igreja, fortalecem a vida dos crentes. O remédio apresentado aqui é a vida de pessoas que vão saber manejar bem a palavra. Não há outro remédio para a igreja doente dos nossos dias. A palavra de Deus precisa ser aplicada na saúde da igreja. Não existem remédios como Novalgina, Dipirona ou coisa semelhante para curar a igreja nos nossos dias. Existem muitas outras coisas sendo inventadas nos nossos dias, tentando melhorar as igrejas, mas não estão melhorando. As igrejas continuam doentes e estão morrendo. O remédio é a palavra de Deus sendo ensinada com clareza, com objetividade, por pessoas que sabem manejar bem a palavra da verdade, trazendo alimento. E como nós temos falado esses dias, alguém que esteja ensinando tudo que o apóstolo Paulo ensinou, e alguém que não esteja torcendo o que o apóstolo Paulo ensinou, mas trazendo todo o alimento que o apóstolo ensinou às igrejas naqueles dias, todo o desígnio de Deus. A igreja precisa de alimento. E é interessante que muita gente se adoece hoje por uma alimentação inadequada. As pessoas estão sofrendo de pressão alta, sofrendo de depressão, sofrendo de outras coisas, diabetes, colesterol, por uma falta de cuidado com a alimentação. Não estão se alimentando corretamente. A doença da igreja dos nossos dias também é devida à falta de alimento, a alimento inadequado que está sendo dado para a igreja. Qual deveria ser a nossa atitude em relação aos nossos dias, à saúde da igreja nos nossos dias? Todos os irmãos que amam a igreja do Senhor Jesus deveriam cair de joelhos diariamente e clamar ao Senhor: Senhor, levanta mais obreiros. Obreiros aprovados por Ti, Senhor, que sabem manejar bem a palavra da verdade, que apliquem a Tua palavra à vida da igreja, para que a igreja seja curada das enfermidades que estão enfraquecendo a vida das igrejas, estão atrofiando as igrejas. Os irmãos que já viveram mais do que nós aqui, estão presentes aqui, eles são testemunhas de que as coisas não estão melhorando, as coisas estão piorando. A saúde das igrejas está atrofiando com o passar dos anos, e alguma coisa precisa ser feita, e nós somos responsáveis por fazer alguma coisa. Não precisamos esperar que futuramente outros vão fazer isso, se nós hoje somos os responsáveis. Se alguém tem que levantar a voz, somos nós que vamos fazer isso. Se alguém tem que tomar atitude, somos nós que temos que tomar atitude.
E quando a igreja entra numa saúde afetada por câncer doutrinário, o tratamento é duro. O tratamento precisa ser feito sistemático. A palavra de Deus precisa ser ensinada sistematicamente. A igreja precisa aprender as Escrituras Sagradas, precisa aprender as doutrinas apostólicas. Agora, em meio a toda a perversão da fé dos últimos dias, em meio a todo esse falatório inútil e dessas pessoas que se desviaram da fé, abandonaram, apostataram da fé, Timóteo poderia ser levado a uma grande decepção e ficar muito desanimado e perder realmente o incentivo de continuar no serviço do Senhor. E então vem aqui agora uma palavra de consolo. No versículo 19, uma palavra de consolo em meio a toda a confusão dos nossos dias, serve também para nós. Ao nos depararmos com toda a apostasia, afastamento, perversão da fé, abandono das Escrituras, abandono das doutrinas da Palavra de Deus, nós não precisamos cair em depressão, nós não precisamos ficar decepcionados, desanimados na fé, achando que tudo vai por água abaixo. Há um consolo. Diz o versículo 19, Paulo diz: entretanto, é como Paulo estivesse dizendo: olha, Timóteo, as coisas estão indo de mal a pior e vai piorar mais. Mas, Timóteo, tem uma coisa que você precisa saber. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. O firme fundamento de Deus vai permanecer. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso é um consolo para nós, no meio de toda a confusão que nós vivemos hoje. Sabermos que o Senhor não perdeu o controle da situação. Ele sabe os que lhe pertencem. Só que essa palavra de consolo não pode nos levar a acomodar, dizer: o Senhor sabe quem é dele, quem não é, e vamos tocar assim mesmo, né? E os crentes às vezes dizem assim: o Senhor conhece meu coração, Ele sabe que eu sou um crente, e então vive uma vida relaxada, descompromissada com o Evangelho, descompromissada com a palavra de Deus. Mas o versículo não terminou. Paulo diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E diz: e mais, ele acrescenta uma coisa: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se nós sabemos e nos confortamos em saber, o Senhor conhece os que lhe pertencem, o Senhor sabe que eu sou um salvo, então há uma responsabilidade sobre nós. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você professa ser crente no Senhor Jesus Cristo, então a sua responsabilidade é apartar-se da injustiça, separar-se da injustiça, santificar a sua vida. E claro que você vai precisar, conforme o início do capítulo 2, Paulo diz: fortifica-te na graça de Deus, na graça que está em Cristo Jesus. É a graça de Deus que vai te dar capacidade para você se apartar da injustiça, santificar a sua vida, colocar a sua vida separada para o Senhor. É a graça de Deus que vai te ajudar. É responsabilidade nossa nos apartarmos da injustiça. Depois, nos versículos seguintes, ele vai falar: e se alguém a si mesmo se purificar desses erros, diz o versículo 21, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Santificação. Em primeiro lugar, a gente olha e nos confortamos, nos consolamos com a primeira parte do verso 19. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Em meio a toda a confusão, a gente olha e a gente às vezes não sabe verdadeiramente aqueles que pertencem ao Senhor, mas o Senhor sabe, e nós precisamos confiar e descansar nisso, mas não acomodar. Aqueles que sabem que são salvos têm a responsabilidade de se apartar, de se separar, de se purificar dos erros, para ser utensílio para a honra do nome do Senhor. Agora, o segundo desafio que Timóteo deveria enfrentar agora não é relacionado aos falsos ensinadores, às heresias, às confusões, aos falatórios inúteis, à apostasia. Não era uma luta com alguma coisa fora dele. Agora, a sua luta, o seu grande conflito, o outro desafio que ele tinha que travar, era consigo mesmo, era com ele mesmo. Diz o versículo 22. Foge, outro sim, ou foge também das paixões
da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge, outro assim, das paixões da mocidade. E essas paixões que Paulo está se dirigindo a Timóteo para ele fugir, não estavam fora dele. Não era fugir das paixões dos jovens da igreja dele. Ele está falando das paixões dele. Timóteo, foge também das paixões da mocidade que vão tentar te atrapalhar, que vão procurar te dominar. Foge dessas paixões. E aqui é uma exortação para se usar a covardia. Antes a gente considerou que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Mas aqui, quando se trata de enfrentar as paixões da nossa carne, a exortação não é encara essas paixões, vence essas paixões corajosamente. O apóstolo Paulo diz: foge, sai correndo, evita, foge das paixões da mocidade. Quais são essas paixões? Primeiramente, desejos apaixonados de ordem sexual. Tendo em vista que o apóstolo Paulo está falando com um jovem, não sabemos a idade de Timóteo, mas era um jovem, e Paulo chama de filho. As paixões relacionadas à sensualidade, na área sexual, elas são muito fortes, muito fortes. E existe uma maneira de vencer essas paixões. Não é fácil, é fugir delas, evitar elas. Foge das paixões da mocidade. Nos nossos dias, aquele irmão e aquela irmã que quer vencer as paixões da sua mocidade, relacionado à área sexual, vão ter que tomar atitudes drásticas, porque nós convivemos com situações e com coisas que constantemente estão bombardeando a nossa carne, estão bombardeando a nossa mente, bombardeando os nossos olhos, para nos manter fervendo nas paixões carnais, nas paixões relacionadas à sexualidade. E eu não quero tomar tanto tempo nisso, nosso tempo já está esgotando. Mas a internet é uma dessas armas que estão bombardeando a mente dos crentes, bombardeando as nossas mentes, os nossos olhos. E se você tem tido dificuldades para trabalhar com a internet, então toma uma atitude radical com a internet. Radical com a internet. E você sabe o que nós estamos falando. Atitude radical com a internet. O mundo não precisava de internet até poucos anos atrás. A igreja não precisava de internet até poucos anos atrás. Você não precisa de internet para vencer na vida cristã. Você não precisa de internet para ser firme na fé. Você não precisa de internet para servir ao Senhor. Sim, pode servir ao Senhor na internet. Existem irmãos fazendo bons trabalhos usando a internet. Mas saiba que se você está diante de uma tela ali, você está servindo ao Senhor, está se correspondendo, tentando evangelizar uma pessoa, você está na divisa da porta do inferno. Você pode, com um clique, sair do céu e entrar no inferno. Não estou dizendo perder a salvação, ninguém entenda isso. Você sai da área espiritual, de dedicação ao Senhor, você entra automaticamente, diretamente, nas portas da prostituição, da impureza, da imoralidade e coisas que vão acabar com a sua vida cristã. Então, se você tem dificuldade com a internet, corta a internet. Toma uma atitude radical com a internet. Se você tem tido problemas com relacionamentos pessoais com a internet, corta isso. Você não precisa disso. Nós precisamos de amigos aqui, conversar cara a cara, frente a frente. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas assim, falar frente a frente, estar com as pessoas, estar nas casas das pessoas, assentar com elas no banco, no sofá da casa delas. Nós precisamos conversar com as pessoas frente a frente, não precisamos de uma tela. Existem pessoas que não conseguem mais fazer amigos. Existem 500, 700, 1000 amigos na internet, mas nas suas vidas particulares não conseguem se entrosar com ninguém. Esse é um efeito de desastre da internet na vida das pessoas. Se você quer vencer as paixões da mocidade, toma atitude radical em relação a isso. Você vai ver daqui a alguns meses o resultado positivo disso. Eu não queria demorar, acabei demorando,
Nós vamos prosseguir. Paixões da mocidade não é só área sexual, sensualidade. Existem tendências muito fortes que fazem parte da natureza do jovem. Depois, com o passar dos anos, essas coisas vão amadurecendo. Mas na idade da juventude, existem desejos muito fortes que precisamos ter cuidados com eles. Por exemplo, uma tendência à impaciência. É uma coisa natural daqueles que ainda estão na idade da juventude. São naturalmente impacientes. Não suportam as coisas com muita facilidade. Foge desse desejo forte que quer nos dominar. A aversão à autoridade, a aversão à submissão. Existe na natureza do jovem. Eu já fui jovem, sou ainda. Muitos aqui são jovens e sabem disso. Que nós temos, na idade da juventude, quando vamos passando por aquela idade, nós temos uma certa aversão a esse assunto de submissão. Mas a gente tem que ser submisso. Submisso a esses velhos da igreja, submisso aos anciãos da igreja, esses homens que são enjoados, e eles não deixam a gente fazer o que a gente gosta, e o jovem tem essa tendência de não aceitar facilmente submissão, foge desse desejo. Aversão à rotina. O jovem tem aversão à rotina. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Estamos enjoados disso. Toda reunião é a mesma coisa. Foge desse sentimento natural que faz parte da natureza, está muito forte na natureza do jovem. E também uma paixão exagerada por conhecimento doutrinário. O jovem começa a conhecer doutrinas e mais doutrinas e mais doutrinas, e ele se torna um apaixonado e exagerado por essas doutrinas. Então ele começa a machucar todo mundo que não concorda com ele. Foge dessas paixões, desses amores fortes que querem dominar a sua vida espiritual. Eu quero finalizar com o terceiro desafio que Timóteo deveria enfrentar. Está no versículo 24 até 26. Já temos lido, nós podemos entrar já no comentário desse texto. Paulo está falando com Timóteo aqui que ele, como servo do Senhor, deveria trabalhar para restaurar aqueles que se opõem, para recuperar aqueles que se desviaram da verdade. Haveria ainda chance, haveria ainda oportunidade para que eles fossem trazidos de volta, que se arrependessem das suas obras e que retornassem à sensatez. Timóteo tinha o desafio de trabalhar com ele. Mas como seria esse trabalho de Timóteo com esses, procurando restaurá-los, trazê-los de novo à sensatez? Então diz assim o versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. E agora diz, verso 25, disciplinando com mansidão. Essas palavras não podem ser negligenciadas. Primeiro, paciente. Segundo, disciplinando, mas disciplinando com mansidão, de maneira mansa. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Disciplinando significa instruindo, corrigindo, orientando, mas fazendo isso com paciência. Depois, com mansidão. Disciplinando com mansidão. Mansidão é gentileza, humildade, cortesia. A gente não sofre nenhum prejuízo por ser gentil, por ser cortês, por ser humilde. Aqueles que têm na cabeça ideia de disciplina apenas como castigo, como bronca, como briga, não estão capacitados a restaurar absolutamente ninguém. Mas aqueles que com paciência, com mansidão, com humildade, com gentileza, com muita paciência, esses são capacitados para restaurar pessoas. E algumas pessoas vão ser restauradas pelo trabalho deles. Agora, o trabalho de Timóteo deveria ser feito com paciência, com mansidão. Mas diz o versículo 25, disciplinando com mansidão os que se opõem. E diz aqui, na expectativa
de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Esse servo deveria fazer esse serviço com paciência, disciplinando com mansidão, com todo carinho, com toda gentileza, não com pessimismo, mas na expectativa, na esperança de que Deus vai conceder àquela pessoa o arrependimento e o retorno à sensatez. Tantos irmãos, e tantas vezes nós já erramos, porque nós perdemos a paciência, e nós somos pessimistas, e nós já não disciplinamos com mansidão, porque a gente já sabe que não vai dar certo, que não vai dar resultado, não vai ser restaurado o irmão. Mas aprendemos aqui a maneira certa de disciplinar, de restaurar aqueles que se desviam. É com paciência, é com mansidão, com humildade, com gentileza, e fazendo isso, na expectativa de que Deus é que vai trabalhar. Nós fazemos o nosso trabalho, mas é Deus que vai trabalhar no coração daquele irmão ou daquela irmã, no seu tempo, e trará ele de novo à sensatez, ficando eles livres das influências de Satanás. Que o Senhor Deus aplique essas verdades ao nosso coração. Amém. Amém.